Deixa eu gravar. Aqui. Então, aí tem a pauta para vocês, tá? A gente vai trabalhar hoje da página 2 até a página 13. A gente vai falar especificamente da zona rural, tá? Da área rural da América e da África, ok? Deixa eu só aqui dar um tempinho aí para vocês. Quando vocês copiam a pauta, eu vou escrevendo aqui quem que está na aula, na chamada. Aqui. Adriene. Professora, Oi, pode perguntar, Ítalo. hein, professora? Oi, pode perguntar. Tem que colar a capa? Sim, tem que colar capas. Quem não foi lá pegar, pula aí uma folha, tá? Para depois, a hora que tiver, colar. Professora, Sim. eu não vou colar a capa porque meu caderno tá quase acabando, então eu vou passar a pauta pro outro caderno, tá? Ah, tá bom, então, tá. A gente já vai ter atividade hoje para fazer. Então, só não esquece de passar para outra, então, também, tá? Tá, aham. Agora, Letícia está dando com cônicas, esse motivo. Deixa eu só responder aqui. Ai, tá. Depois eu vejo aqui. Eu... Nossa, gente, cadê o povo do oitavo B?
1, 2, 3, Eu 4, tô aqui. 7, 8, 9, 10, 11 alunos só do oitavo B. Você viu Então meu manda aí, nome, meu. né, prof? O oitavo A tá em massa aqui, ó. Oitavo B. Deixa eu ver quantos alunos tem aqui na sala do oitavo B. Evaporou metade. Tem 20 alunos, tá faltando 9 alunos. 9 alunos do oitavo B. Aqui entrou mais aqui. Ah, porque não tá colocando aqui, ó. Luciano. Gabriel. Aí, ó, tá vendo? Tá aparecendo. Pessoal, vamos lá então, tá? Se vai aparecer mais alguém ali, depois eu anoto. Então, a gente vai começar falando sobre o espaço rural na América e na África, tá? A gente vai trabalhar com as páginas da página 2 até a página 13, tá? Deixa o caderninho aí do lado, porque tem atividades para fazer no caderno, tá bom? Se não me engano, são 3 atividades, ou 2, não me recordo, que a gente vai ocupar já para fazer no caderno, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui, vou lá na tela da apostila, lembrando que eu também tô sem a apostila, tá? Então, quem está sem aí, por favor, acompanhe aqui, tá? Aqui são os 3 tópicos, né, são 3 capítulos que a gente vai estudar esse ano. Essa apostila aqui também é bem longa, ela tem 58 páginas, tá? Acho que é mais longa do que a outra. Então, a gente vai começar a falar do espaço rural, tá? Aqui tá o espaço rural e urbano, mas a apostila, ela separou, então vamos falar primeiro do espaço rural, tá? Dos 2 continentes, da América e da África. Aqui, primeiro, a gente vê aí a vista panorâmica, as margens do rio Nilo, tá? Do rio Níger, em Mali, tá? Então, olha, essa aqui é uma imagem de satélite, ela tá bem distante, tá, gente? Ela tá muito alta, então a gente consegue observar o curso, né, de uma boa parte do rio e como é do lado dele, tá? Como está ao lado dele. A gente consegue perceber o que em volta do rio Níger, gente? Ele está cortando praticamente um deserto, né? A gente quase não vê vegetação, tem plantações, não tem casas, tá? Então, a gente sabe que a grande parte, né, do continente africano é tomada por desertos, né? O maior deles, o Saara, depois a gente tem o deserto do Kalahari, mais abaixo, na região sul, né, do continente, tá? Então, aí, ó, a cidade histórica de Tamboutou, acho que é isso, ao norte do rio Níger, na imagem, teve seu auge comercial e público por volta do século XIV, né? Por volta do século XIV, quando fazia parte do antigo império ou reino do Mali, situada na orla do deserto do Saara, em uma encruzilhada de rotas de caravanas que atravessavam o norte da África, transportando marfim, pedras preciosas e várias outras mercadorias de valor. As feiras de Tamboutou eram bastante movimentadas e contavam com produtos e pessoas das mais variadas origens, tá? Então, aqui a gente vê, tá no meio do deserto, é incrível, né, um rio dessa extensão ainda sobreviver, né, no meio do deserto. A gente sabe que são as chuvas, né, que acabam renovando as águas, né, vamos falar assim, renovando as águas dos cursos dos rios, né, e aqui a gente sabe que é uma área desértica, não chove, né. Observando a configuração do espaço urbano e rural de Tamboutou, no contexto do deserto do Saara, aí ele pede, escreva qual é a principal, qual é a importância da cidade para os agricultores e vice-versa. Essa daqui a gente não vai fazer, tá? Essas aqui a gente não vai fazer. Vamos continuar aqui, ó. Após estudarmos as populações americanas e africanas no primeiro volume, a natureza e os recursos naturais da América e da África, no segundo. Neste capítulo, vamos abordar as cidades e os campos desses continentes. Como nos revela a imagem de abertura do capítulo, essas áreas compõem a paisagem de espaços complementares na economia e sociedade de qualquer país. Os espaços urbano e rural. Dessa maneira,
Vejamos a seguir como os espaços rurais se configuram tendo como base as diferentes atividades econômicas, em especial, distintos modelos de agricultura e, em seguida, as características dos espaços urbanos americanos e africanos, tá? Essa última parte aqui, o espaço urbano, a gente vai ver na semana que vem, tá bom? Hoje a gente vai falar só do espaço rural. Eu vou começar a leitura, depois eu vou passar aí para vocês, tá, gente? Para quem quiser ler, para a gente poder intercalar, para não ficar só eu lendo aqui, tá? As práticas agrícolas, caracterizadas pelo cultivo de plantas e pecuárias, caracterizadas pela criação de gado, têm sido desenvolvidas na América e na África há séculos, antes mesmo da chegada dos colonizadores europeus. Povos agricultores sedentários, grupos de pastores transeuntes, nômades, caçadores, coletores e mesmo sociedades urbanas coexistem, por vezes, há milhares de anos nesses continentes. O conhecimento de centenas de milhares de espécies da flora nativa faz parte da cultura dos povos que habitam os diferentes espaços geográficos americanos e africanos. As propriedades nutricionais e farmacológicas das plantas, características de cada solo, assim como as épocas de plantar e colher, são saberes que, inclusive, têm obtido muitas vezes reconhecimento científico. Dessa forma, têm sido valorizados como fundamentais para se desenvolverem práticas agropecuárias sustentáveis que se adaptam às diferentes particularidades ambientais de cada região. Agora, além da agropecuária, outras atividades como a piscicultura, criação de peixes e o reflorestamento, tanto de espécies nativas quanto de espécies exógenas, compõem as paisagens rurais, assim como áreas situadas em unidades de conservação, em lavras de minérios e pequenas vilas e povoados. O espaço rural, dessa forma, é aquele em que predominam o uso não urbano do solo e as atividades relacionadas ao setor primário da economia, tá? Então, olha só, como que a gente pode caracterizar o espaço rural, tá? O espaço rural é esse aqui, ó, tá marcando aí, ó, tá? Então, o espaço, podem grifar essa parte aqui, ó, o espaço rural, tá? Dessa forma, é aquela, aqui, ó, aqui também, que predominam o uso não urbano do solo e as atividades relacionadas ao setor primário da economia, que envolve produção de matéria-prima, tá? Então, desde aqui, cadê? Desde aqui, ó, até aqui, tá bom? Essa aí é a principal característica, então, do espaço rural, tá? Analisaremos, em seguida, algumas feições características das paisagens rurais da América e da África, com base nos principais modelos de agricultura colocados em prática pelos agricultores americanos e africanos, tá? Então, deixa eu só apagar esse negocinho aqui que eu fiz. Quem tá com a apostila pode grifar ali aquele lugarzinho ali, tá? Que eu coloquei ali sobre as características do espaço rural. Aqui, gente, a gente tem duas paisagens aí rurais, né? Dos dois continentes. O primeiro, da América, lá no Equador, área rural ocupada por indígenas, tá? Nas proximidades do vulcão andino Quilotoa, no Equador, tá? Em 2015 foi tirada essa foto. E aqui do lado, a gente tem um pastor da etnia Maasai, em savana africana, na Tanzânia, tá, gente? Então, aqui são dois tipos aí, né? Aqui a gente vê, ó, como é a área indígena, ela tá bem preservada, né? São áreas preservadas. E aqui, não deixa de estar preservada, mas eles estão, como que fala? Tá criando, né? Fazendo a criação aqui de, eu não sei o que é ovelhas, deve ser ovelhas, né? Cabras e ovelhas, isso aqui, tá na Tanzânia. Aqui ele fala o que é transeunte, tá? Que estava falando ali em cima. Ou dúvida até agora, gente? Pode continuar? Sim. Pode? Deixa eu só tirar esse negócio aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui, peraí. Pessoal, deixa eu ver quem que tá com a tela ligada aqui. É o Miguel. Bruno Terrazas está com a tela ligada. Deixa eu ver quem mais. Só. Não, o Ítalo agora. Tô vendo a Camille. A Jordão. Guilherme Miguel. Matheus.
Pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês, assim, é quando a gente não vê, né, o rostinho de vocês, a gente não sabe se... A minha também tá ligada, pessoal. Ah, sim, sim, acabei de ver. A gente não sabe se vocês realmente estão prestando atenção, o que que vocês estão fazendo, tá? É igualzinho na sala de aula. Aqui. Então, assim, o professor também precisa olhar para vocês para ver se vocês estão entendendo, porque às vezes vocês fazem refeições e aí a gente percebe que você não está entendendo e a gente pode voltar no conteúdo. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar, não entendi, né? Porque os outros podem falar, ai, né? Como assim não entendeu? A gente está aqui todo mundo para aprender. Por que que eu estou falando isso, gente? Porque ontem, quem foram, né, entregar as atividades lá para mim, na escola, da passada, né, a avaliação mensal de vocês, do bimestre passado, eu já fui corrigindo. Todos que me entregaram ontem lá na escola, quando eu estava lá de manhã, eu já corrigi. E assim, eu vi algumas dificuldades. E foi tão perceptível, sabe, assim, a primeira questão mesmo, gente, eu não coloquei de marcar X, desculpa, eu não coloquei de marcar verdadeiro falso, né, ainda expliquei para vocês como que era a atividade. Teve gente lá que, em algumas atividades de marcar X, escolher a única opção correta, marcou verdadeiro falso. É considerado errado, gente. Não é isso que está pedindo no enunciado, tá? Então, assim, por isso que eu falo, tem que prestar atenção, gente. Não está entendendo? Pergunta. A gente está com um horário tão reduzido. Vocês sabem, né? Na aula presencial, a gente tem 3 aulas por semana. Agora a gente só tem uma. Só tem 2, né? 2 horas. 2 aulas. 2 horas por semana. É muito pouco, tá? Para assimilar. E a gente sabe que o conteúdo é muito, muito extenso, é muito vasto. Essa apostila de vocês mesmo aqui, ó, tem 58 páginas, né? São quase 60 páginas para estudar e fazer atividade, fora o caderno de atividades, tá? Então, assim, gente, tem que prestar atenção, tem que perguntar. E às vezes eu falo assim, às vezes eu falo, liga a câmera, né? Mas não é porque a gente procura confiar em vocês, tá? Confiar que vocês estão aí realmente ouvindo o que a professora está falando, né? Que os professores estão falando, fazendo as atividades. Professora, E vou falar uma coisa, só vou falar uma coisa. Aquela avaliação era para a gente fazer junto na aula. Era para a gente fazer junto, tá? E eu tenho certeza que teve gente que fez antes ou fez depois. Porque não leu direito, não pegou a explicação, foi lá, marcou coisa que não tinha nada a ver. E é preocupante, gente. Por quê? Vocês estão com todos os materiais possíveis para vocês conseguirem tirar 10 numa avaliação. Eu estou aqui, eu só não estou presente, mas estou aqui com vocês para explicar a matéria. Estava aqui com vocês para explicar todinha a prova, como que ia ser feito. Falei para quem estava com dúvidas, pergunta lá para mim no chat ou pergunta aqui no WhatsApp, tá? Pouquíssimas pessoas perguntaram. Então, assim, eu entendo que se vocês não estão perguntando, vocês estão entendendo a matéria ou entendendo o que é para fazer. Aí, quando você pega e vai corrigir a prova de consulta, eu estava aqui para tirar dúvida de vocês não aproveitaram, sabe? E isso, para mim, como professora, é decepcionante, porque eu estou crente que vocês estão entendendo, tá, gente? Assim, eu estou desabafando porque eu achei, assim, não achei bom o desempenho dessa turma, das 2 turmas, tá? Agora vamos continuar com a aula. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, Sim. eu tô com a câmera desligada porque o computador que eu tô tá sem câmera e meu celular acabou de acabar a bateria, tá? Não tem problema, sem problema, tá? professora, o meu computador também não tem câmera. Ah, sim, tá. Assim, esses casos, gente, a tia Késia, os pais de vocês já falaram para ela passa pra gente alguns casos, tá? De que não consegue ligar a câmera porque tem algum percalço aí no caminho, tá bom? Agora, os demais, os pais de vocês não falaram nada para a Késia. Então, eu estou cobrando e eu vou cobrar, tá? Vamos lá. Agricultura itinerante na América e na África. Gente, o que será que é isso, né? Agricultura itinerante. Alguém tem ideia? Itinerante, gente, é que muda de um lugar para o outro, tá?
é como se fossem os nômades, né? Lembra dos ciganos? Agricultura O nômade. povo nômade, eles não param em lugar nenhum, né? Então, a agricultura itinerante, ela vai fazendo, como que eu digo? Ah, por exemplo, você tem um Se território. movendo de lugar. Isso, ela vai mudando de lugar. Só que assim, ela volta para aquele lugar anterior depois, tá? Ela faz assim, ela divide, faz de conta que você é dono lá de uma fazenda, aí você divide ela em 4, tá? Aí você vai e planta nessa aqui de cima e na outra de baixo. E aquelas outras duas, das outras duas pontas, você deixa lá descansando a terra, tá? Então, lá, você plantou aqui em cima e plantou aqui embaixo. Você dividiu ela em 4, tá? Plantou ali, colheu ali, aí ele vai fazer o inverso, tá? Naquela que ele não tinha plantado, ele vai plantar, certo? E aquelas outras duas, aquela terra vai descansar. Por que eles fazem isso? Para que o solo, ele volte a ter fertilidade, tá? Espera aí só um pouquinho. Ah, tá. Ele volte a ser rico de novo, tá? Para ele não perder os nutrientes dele. E assim, quando aquela pessoa for plantar de novo naquele solo, ele vai estar rico de nutrientes, tá bom? O solo não vai morrer, vamos falar assim. Nossa, mas o solo morre, tá? Vai crescer mais e melhor. De nutrientes, lógico que ele vai morrer, tá bom? Então, vamos lá, ó, agricultura itinerante. A gente tem vários tipos de agricultura, tá? Então, vamos lá, quando eu falar para vocês grifem, né? Quem não tiver aí com a apostila, dá um jeito de copiar rapidinho. Aí, quando você tiver a apostila, grifa lá onde tá, para vocês poderem estudar depois, para a prova, tá? Então, agricultura itinerante na América e na África. Uma das práticas de cultivo mais antigas que se tem notícia, a agricultura itinerante. Oi? A prova mensal vai ser online, então vai ser igual João, tava. não sei. A gente não está falando sobre isso agora, tá? Estou falando agora sobre o conteúdo. Quando for lá na época da prova, vocês vão saber, tá bom? Uma das práticas de cultivo mais antigas de que se tem notícia, a agricultura itinerante ou nômade, se caracteriza pela mudança constante de local de cultivo, a fim de permitir a recuperação do solo após alguns anos de plantio, tá? Então, olha só, ele planta naquele local, depois ele colheu, né? Fez toda a plantação, entrou na época da colheita, colheu ali, ele vai plantar no outro. E aquele solo que ele tinha plantado e colhido vai descansar, tá? Aí depois ele faz a mesma coisa nesse. Planta, né? Desenvolve lá a agricultura dele, depois ele vai na época de colheita colher, aí ele pode voltar para aquele outro que já vai estar descansado, tá? Então ele vai fazendo essa ele vai intercalar o solo, tá? Para que ele não perca os nutrientes e ele consiga, né, ter um cultivo mais rico. Na América Latina e na África subsaariana, lembram-se que a África subsaariana, gente, é a África que fica próximo ali ao deserto do Saara, tá? Então, a África subsaariana. Além de outras regiões tropicais do globo, esse tipo de agricultura é praticado principalmente por povos indígenas ou camponeses nativos, sendo comum o uso tradicional do método da queimada, passada de geração a geração para preparar o solo para o cultivo. Gente, essa queimada que alguns agricultores fazem, aqui no Brasil também é utilizada, tá? Só que você tem que saber a época exata para fazer esse tipo de queimada aí do solo. Por quê? Por exemplo, se ele for fazer um tipo de queimada do solo, né, para limpar lá a região dele, agora, num clima como a gente sabe que a gente está no inverno, mas o nosso inverno é seco, não tem chuva. Aí acontece o que está acontecendo lá no Pantanal, tá? Foram colocar lá, limpar o terreno, né? Ateando fogo, que eles falam fogo controlado. Aí pega tudo Exato. fogo, né, professor? Pega, o fogo se alastra, por quê? Porque o clima está muito seco, não há vestígios de chuva, a vegetação está toda seca, então bate um ventinho, pegou na outra folhagem, já vai pegar fogo também. E aí se alastra do jeito que está lá, quase 2 semanas, né, se não me engano, está pegando fogo lá no Pantanal. Péssimo, né? Melhores partes são no verão e na primavera, né, professor? O que eles fazem, que daí tem mais índice de chuva. Isso, tá?
Lembrando que a gente está perdendo ali, não é só a flora, né? A gente está perdendo fauna também. Vocês viram já o tanto de animais que morreram queimados, né? Lá, tá? Fazer o quê, né, gente? Foi erro humano, né? O que aconteceu ali, agora está difícil de controlar. Tivesse chuva esses dias, mas não tem. Então, vamos lá. Depois, durante 2 a 5 anos, o terreno que passou pela queimada apresenta solo com boa qualidade. Porém, passado esse período, o solo fica improdutivo. Gente, olha só, não é toda vez, então, que o agricultor pode fazer queimada para limpar o solo dele, para limpar o terreno dele, tá? Porque a gente sabe o fogo, o calor do fogo, ele vai acabando também com os nutrientes, tá? Do solo. Então, não é toda vez que ele vai poder fazer queimada para limpar aquele terreno dele, tá? Vai ter que passar máquina, fazer limpeza mesmo, tirar galhos, né? A folhagem ali com maquinários, arar a terra, que é mexer a terra, né? Para depois plantar de novo, tá? Então, não é toda vez que ele vai poder fazer a queimada controlada. Por tal razão, o agricultor migra para outro local e repete a prática, tá? Então, ele vai fazendo isso. Plantou aqui, colheu, faz a queimada naquele solo, deixa ele lá descansando, vai para outro. Depois você vai para outro, lá na frente você volta naquele primeiro, tá? Então, ele vai fazendo isso, é uma sequência, tá? É como se todas aquelas áreas... Não, todas aquelas áreas são dele, mas é que nem usou esse aqui, vai pra... Aí assim, quando chega no limite, volta tudo. Volta na primeira, isso. Porque daí já deu tempo dela descansar, tá? Já deu tempo dela descansar, recuperar os nutrientes dela, e ele faz o plantio nela, e aí ele faz o plantio nela, e as outras vão descansando. Nossa, quanto tempo isso assim, aí deve levar Então, a pra senhora grifou descansar. alguma coisa nessa página? Porque eu fui... A senhora grifou alguma coisa nessa página? Porque eu fui ali pegar água e eu não vi. Não. Não grifei nada, não, tá? Nessa aqui, não. Ah, tá bom. Vamos lá. Eu esqueci até de onde que eu parei. Aqui. Em 1 ou 2 décadas... Desculpa. Em 1 ou 2 décadas, a área utilizada anteriormente é recoberta. Olha só, quanto tempo que demora para ela se recuperar naturalmente, tá? Até 20 anos, né? 2 décadas. Até 20 anos para ela se recuperar, né? É recoberta por mata secundária e, por vezes, novamente aproveitada para o cultivo itinerante. A recuperação da fertilidade do solo, portanto, varia, mas leva de alguns anos a mais de 1 década. Tá? Então, não é assim tão fácil, né? Você desmata, planta, colhe, aí depois você vai fazer a mesma coisa, depois você volta nela. Não, tá? Tem que dar um tempo bem maior aí para ela poder se recuperar. Lembrando que se você não fizer isso, se o agricultor, né, não fizer isso, não dar esse tempo de descanso para o solo, ele vai acabar perdendo aquele solo, ele não consegue plantar mais nada daí, tá? O que ele plantar lá não vai para frente. Por quê? Porque o solo não tem nutriente. Então, por isso que ele tem que dar esse tempo aí para o solo poder se recuperar. Depois durante 2 a 5 anos, o terreno que passou pela queimada apresenta solo com boa fertilidade. Porém, não, já li, né? Já li. A agricultura itinerante, é o último parágrafo ali, ó. A agricultura itinerante demanda diferentes áreas relativamente próximas entre si para realizar o cultivo, o circuito, que inclui os terrenos cultivados e os que estão em pousio. Esse pousio é pouso, repouso, tá? Ou descanso temporário, tá? Então, olha só, essa palavra aqui, ó, pousio, tá? Quer dizer descanso aí, ou repouso, tá? Temporário. Sua finalidade é a subsistência da família ou do clã que a desenvolve. Entre os produtos tradicionalmente cultivados pela agricultura itinerante, destacam-se, olha só, feijão, milho, inhame, batata doce, abóbora e, principalmente no Brasil, a mandioca, tá? Então, aqui a gente consegue ver todos esses tipos de cultivo em solos brasileiros também, tá? Eu acho que eu já havia comentado com vocês, não sei se foi com vocês, se foi com outra turma. Sabia que tem um solo específico para plantar? Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul,
A gente tem muita plantação de cana-de-açúcar e de soja e de milho, né? Quando a gente viaja por aí, a gente vê essas plantações aí. Por quê? O que aqui, né, na nossa região, tem tanto desse cultivo e em outras regiões não tem? Porque o solo daqui é bom para esse tipo de cultivo. Por exemplo, se a gente fosse plantar uva aqui, daria certo? Não daria certo, porque o nosso solo não está preparado para o plantio de uva e a gente também não tem nem clima, né, para o plantio de uva. Então, tudo é um conjunto, tá? Não sei se vocês já ouviram falar que os grandes produtores rurais, todos os anos, eles pedem empréstimos aos bancos, né, para poder fazer plantio do cultivo deles. E o banco, gente, ele só vai liberar o dinheiro para eles se aquela área for destinada justamente para aquele cultivo que ele quer plantar. Por exemplo, vamos falar da uva de novo. Aí tem um grande, vamos falar assim, tem um grande agricultor daqui do estado, ou faz de conta que você herdou uma fazenda aí que nunca foi plantada nada, tá? E aí você, aqui ninguém planta uva, eu vou plantar uva porque não vai ter mercado, né? Não vai ter concorrência aqui. E eu, então, vou plantar uva, vou lá no mercado pedir um empréstimo para poder comprar os suprimentos, né? Poder comprar as sementes. Aí você vai no banco, e aí, logicamente, o analista vai analisar, fala assim, mas o senhor quer plantar uva aqui? Ele vai liberar o dinheiro para você? Não vai. Por quê? Ele só vai liberar o dinheiro para você se você realmente for plantar alguma coisa que depois vai vender e que você vai poder pagar o banco, tá? Então, aquele cultivo que você quis plantar aqui, não vai te render. Vai começar lá pelo banco, ele não vai te emprestar o dinheiro, tá? Porque não é garantido que você vai conseguir. Então, olha só, gente, como que é. Tem um estudo, né? Vocês já ouviram falar do engenheiro agrônomo? Essa profissão, engenheiro agrônomo? Ele estuda justamente isso, tá? Ele estuda aí o valor que a terra tem, os nutrientes que a terra tem, se ela vai ser apta, né, para algum tipo de plantio ou não, tá? Então, um engenheiro agrônomo, é isso que ele vai fazer, tá? Olha lá, aqui a gente tem uma área desmatada por queimada para agricultura itinerante na Libéria, tá? Então, olha só, eles desmataram essa área, botaram fogo, né? Tá vendo que tá tudo seco, né? Tem alguma fumaça ali. Aí eles vão limpar essa área, tá? Vai deixar ela descansando um pouco. Depois eles voltam nessa área e fazem o cultivo dela, tá? Dá o tempo lá, né, exato para ela descansar, por causa das cinzas, né, da queimada ali que teve. E aí depois ele volta, limpa a terra, ara, né? Arar a terra, que é mexer, deixar ela fofinha. E depois eles vão plantando, tá bom? Aqui desse jeito tá correto, tá, gente? Isso aqui que eles fizeram está correto, ó. Embora a prática implique a derrubada de árvores com vegetação densa e incorra sempre em riscos no controle do fogo, né? A gente viu o risco, né? Que a gente está correndo aí lá no Pantanal, né? É importante compreender que a agricultura itinerante pode ser praticada de modo sustentável. Para isso, deve ocorrer sob condições específicas, como populações pequenas e com autoconhecimento sobre a dinâmica ambiental dos domínios naturais que habitam. É o que acontece, por exemplo, com as populações quilombolas da região do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, onde os métodos tradicionais de plantio de coivara, como é denominada a prática no Brasil, têm auxiliado a preservação ambiental. Além disso, o processo de derrubada dos canteiros na floresta, embora esteja inserido em um contexto maior de práticas que no conjunto que se revelam sustentáveis, nem sempre é compreendido a tempo pelos governos pelos órgãos de fiscalização ambiental. A esse respeito, leia a reportagem a seguir. Então, aqui a gente tem lá, ó, burocracia trava plantio por quilombolas, tá? Só um pouquinho, gente, tem alguém me mandando mensagem aqui. Deixa eu só ver o que é. Peraí. Alguém gostaria de fazer a leitura pra gente? Ou uma parte, depois passa para outra pessoa?
Então sim. Deve ter mais ou menos aonde para passar para a próxima. Aí uns 3 parágrafos. Lê 3 parágrafos, depois a gente passa para outra. Burocracia tratava plantio por Quilombolas. Isso. Uma prática produtiva tradicional no Vale do Ribeira, sudoeste de São Paulo, confronta quilombolas. O que é quilombolas? É muito estranho aqui. É tipo uma população que vive no meio da mata, mas não é índio, tá? Eles são descendentes, vamos falar assim, de escravizados, tá? Ah, tá. Peraí só um pouquinho, Bruno. Vai cair a conexão, peraí. Tá. Eu vou interromper aqui, que já tem menos de 1 minuto mesmo, aí eu já entro de novo, você começa, tá? Só um pouquinho. Tá.